Boa noite, está no ar mais um programa Esporte na TV, nessa quarta-feira, 26 de agosto. E hoje aqui comigo está a minha co-apresentadora, Thaís Jobim. Boa noite, Thaís. Boa noite, Amanda. Boa noite à nossa convidada, Júlia. Seja bem-vinda para mais uma quarta-feira feminina. E a nossa convidada, a goleira de futsal e campeã da Libertadores de Futsal do ano passado, Júlia Meus. Boa noite, Júlia. Boa noite, Amanda. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, e Ju, para começar, conta pra gente, pro nosso telespectador, como é que começou a tua carreira no futebol e no futsal? Bom, eu iniciei muito jovem, né, muito nova no futsal. Sempre gostei disso, desde criança. Meu maior sonho sempre foi jogar futebol, né? Então eu fui em busca disso. Depois, na minha adolescência, eu já jogava na cidade onde meus pais moram. E depois disso eu tive a oportunidade de fazer um teste no Rio Grande do Sul, em Estância Velha, num time chamado Chimarrão, de grande expressão a nível nacional na época, que foi em 2006. Eu passei nesse teste e ali eu dei início à minha carreira esportiva, né, dentro do futsal. Tive algumas experiências no futebol de campo também, mas naquela época ainda o futebol de campo não era tão valorizado quanto é hoje, né, principalmente feminino. Então eu preferi dar sequência no futsal mesmo. Então foi aí que eu comecei. E por que logo a posição de goleira? Ou da onde que vem essa vontade de trabalhar no gol? Bom, eu nunca, assim, de cedo, né, disse assim, vou ser goleira. Não. Eu sempre jogava na linha, lógico, não que eu era ruim na linha, pelo contrário, eu até ia bem, mas eu tinha um time com umas amigas na minha cidade e a gente resolveu entrar no campeonato municipal. Na época eu tinha 13, 14 anos. Ninguém queria ser goleira naquele campeonato, né? Participar daquele campeonato. Aí eu disse, não, eu vou então. Então eu vou no gol. E fui no gol e fui destaque do campeonato. Fui eleita a melhor goleira da competição e era jovem ainda. E ali eu me apaixonei pela posição e me destaquei também, né? Então eu vi que eu tinha um bom futuro nessa. Porque o goleiro sofre também, né? É um dos atletas que mais sofrem durante o jogo, né? Eu acho que sofrer não é a palavra certa, né? Assim, para quem vê de fora, parece que a gente sofre. Mas para quem está fazendo aquilo, está naquela posição, é porque gosta. Lógico que eu sempre falo, se você quer ser goleiro, você tem que ter coragem. E você não pode ter medo da bola. Se você tem medo da bola, se você vira o rosto quando vem um chute ou alguma coisa assim, você não vai ser goleiro, nunca. Mas a gente gosta dessa posição e a gente encara isso com muita maestria. E, bom, a gente sabe que tem muitos atletas que no início da carreira acabam desistindo pelo fato de, além de todas as outras dificuldades, de ficar longe da família e dessa adaptação. Como é que foi para ti esse início? Assim, eu realmente vejo hoje ainda mais essa sendo uma das maiores dificuldades para quem quer ser atleta. Até porque no início você não vai para um time que vai te dar umas condições de moradia e tudo mais, até mesmo de ajuda de custo boa, né? Quando você está no começo. Então, você, além de não ter essas condições iguais às que você teria na sua casa, ainda tem a saudade, né? Então, é um dos maiores empecilhos hoje para termos mais atletas. Mas eu não vi isso como uma coisa ruim. Lógico que eu senti muita saudade de casa, sim, mas no começo eu gostei. Eu achei bom, porque eu estava realizando meu sonho, era aquilo que eu sonhei minha vida inteira, que eu queria para mim, e eu queria viver aquilo lá.
e então não foi tão ruim. Mas, lógico que isso são os primeiros meses, quando você está eufórica, e aí depois vem a rotina, a saudade diária. Na época não tinha celular, não tinha essas formas de comunicação como a gente tem hoje, né? Porque hoje é muito fácil eu rever meus familiares, porque a gente tem a internet ali como um meio de comunicação muito, muito fácil, né? E naquela época não era assim. Eu falava com os meus pais somente no domingo, né? Ia num orelhão e ligava para eles. E aí, assim, lá por setembro do primeiro ano foi ficando bem difícil. E aí também começou a questão das competições não irem muito bem, e aí você fica mais triste, fica mais vulnerável e a saudade aperta. Mas com o tempo a gente aprende a lidar com essas situações, e como eu sempre digo, na vida a gente tem que tomar algumas escolhas, fazer algumas escolhas, e toda vez que a gente escolhe algo, um caminho a seguir, você abre mão de outro. Então, na vida de atleta, se você escolhe realmente ser atleta, você vai ter que abrir mão de conviver o tempo todo com a tua família, vai ter que conviver com a saudade, vai ter que ter disciplina. Então, são muitos fatores. Por isso que eu sempre falo para quem está começando, que você tem que analisar bem, ver se é isso que você quer, e a partir do momento que você escolher isso, você tem que saber que você está abrindo mão de outras coisas. Uhum. E essa influência toda veio da Júlia como uma estudante que praticava o esporte, ou da Júlia que gostava de assistir um futsal, um futebol, assistir um esporte? Onde que veio essa tua vontade de ser profissional? Ou apenas surgiu essa oportunidade de viver o esporte? Interessante sua pergunta. Eu, assim, não consigo dizer um fator que eu assistia futebol, surgiu vontade de jogar. Não. Desde que eu me conheço, assim, por gente, eu lembro que eu gostava de jogar futebol e que eu falava que eu queria ser jogadora, né? Tanto que com os meus primos, eu só jogava futebol com eles, em casa, brincava sozinha de bola o tempo todo e não tive uma influência externa. Eu acredito que a minha maior influência foi interna, foi o meu querer jogar. E eu me oportunizei a ter oportunidades, porque meus pais não eram a favor, assim, de que eu jogasse, ou, na verdade, eles não acreditavam muito que isso poderia acontecer, porque isso não era algo comum na nossa realidade, né, na nossa cidade, ou que eles tinham conhecimento. E aí, meu tio, que mora ainda ali no Rio Grande do Sul, né, mora em Picada Café, ele me falou de um teste que ia acontecer e perguntou se eu não queria fazer. E eu disse, quero. E aí ele me levou, me oportunizou isso, e eu encarei. Então, sempre foi o meu querer. E, Júlia, hoje tu também és graduada em Educação Física, né? Tu dá aula. E como é que foi como é que tu dividia teu tempo entre o futsal e as aulas? Boa pergunta também. Confesso que no começo, quando eu iniciei a graduação, eu não era muito dedicada. A minha prioridade sempre foi jogar. Então, tem jogo no sábado, tem que faltar aula para treinar, ou tem que viajar para o jogo, algo assim. Nunca foi empecilho a faculdade. Eu sempre abria mão disso e ia jogar. E no começo eu não era aquela aluna assim, se eu perdi a aula, eu tenho que recuperar, eu preciso ir atrás disso, desse tempo perdido, me dedicar mais, né? E só que depois eu percebi o quanto que era importante essa formação, principalmente
no futsal feminino, porque a gente não tem uma ajuda de custos considerável, né? E a vida de atleta ela é muito curta. E depois que você para de jogar, sem ter uma formação, você vai fazer o quê? Porque você não tem experiência profissional em outras áreas, você só tem experiência de atleta. Então, você precisa, ao menos, ter a graduação. E a partir de que eu tive esse entendimento, eu comecei a me dedicar mais à graduação. E aí, assim, apesar de demorar, porque eu troquei muito de time e de instituição, eu demorei 8 anos para concluir a graduação. Mas eu consegui concluir, e assim que eu concluí ela, eu entrei no mercado de trabalho também, no setor de academias, e também hoje eu sou professora na rede fundamental, do ensino fundamental, aqui de Cianorte, e também trabalho em escolinhas de futebol. Bom, e eu acho que Então, estamos Desculpa, Thaís, te interromper. Só acho que a gente não poderia deixar de tocar nesse assunto, já que estamos na quarta-feira feminina. Em algum momento, tu sentiu alguma dificuldade pelo fato de ser uma mulher que está no futsal, que está no esporte? Pessoalmente, assim, individualmente, não. Mas eu sinto ainda hoje que tem bastante diferença no sentido de quando é um esporte praticado por mulheres, né? Um grupo de mulheres é sempre mais difícil, ainda mais que na nossa cultura, né, cultura brasileira, o futebol ele é um esporte praticado por homens. Então, não no sentido assim de preconceito, mas no sentido de valorização pessoal e principalmente financeira. Eu vejo que os clubes eles têm muitas dificuldades financeiras em manter os seus projetos, manter as suas atividades. Tem poucos profissionais envolvidos, porque geralmente quem faz o futsal feminino é porque gosta, é porque tem paixão por aquilo, não é porque é bem remunerado. Então, você sempre acaba patinando nesses setores, né, nesses quesitos. Então, vejo essa uma das maiores dificuldades ainda do esporte feminino. Uhum. Nossa, eu queria voltar um pouco ali na pergunta ali sobre a universidade. Ali, a gente pode dizer que a graduação foi consequência do futsal? Sim. Eu acho que se eu não tivesse praticado o esporte, né, sido atleta, eu também teria me formado. Mas o amor pelo futsal depois me desenvolveu o amor pela graduação, né, porque eu vi a importância daquilo. E até porque você ser jogador de futebol é uma coisa, você ser atleta é outra. Porque você precisa estudar os jogos, estudar as maneiras com que os times jogam, e se você não tem um pouco de conhecimento nesse setor, você acaba sendo uma atleta mediana ou simplesmente uma jogadora, você não consegue evoluir. Então, eu senti essa necessidade da graduação até para o futsal, né? E aí uma coisa foi levando a outra. E também pelo fato de que eu sempre consegui bolsa, né, pelos times que eu joguei. Então, isso sempre foi um incentivo ainda maior para a graduação. A gente só vai rapidinho para o intervalo e já voltamos com o Esporte na TV. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas.
Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Voltamos com o Esporte na TV nesta quarta-feira, 26 de agosto, com a nossa bancada feminina. Nesta noite aqui comigo está a minha co-apresentadora Thaís Jobim e a atleta de futsal, a goleira Júlia Meus. Júlia, no primeiro bloco a gente fez esse resumo então da tua carreira e agora eu quero que tu conte pra gente como é que foi conquistar a Libertadores de futsal no ano passado enquanto tu estava jogando pelo Cianorte. Sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores conquistas, uma das melhores sensações. Até pela forma de campeonato que pela visibilidade que nos deu e pela organização. Eu gostaria que todas as atletas algum dia tivessem a oportunidade de jogar essa competição, porque ela é muito bem organizada, muito profissional, e foi maravilhoso poder participar disso. E ainda mais ser campeão, foi incrível. Acho que, sem dúvida, foi uma das melhores competições, né? E também por ser uma competição internacional, então ela dá muita visibilidade. Deixa eu só fazer um parênteses. Além da... Eu e a Júlia somos parentes por tabela, né? Ela é prima do meu namorado. E até no jogo da final da Libertadores foi um evento da família, né? Todo mundo parou, cada um na sua casa, para assistir o jogo e torcer. Exatamente. E bem lembrado, Amanda, eu acho que esse foi um dos primeiros campeonatos que meus pais assistiram, né? Eles foram até Balneário e assistiram os jogos. Foi, assim, uma emoção que eu nunca tinha sentido, uma coisa que eu não tinha vivido ainda no esporte. E foi maravilhoso. E não só meus pais, mas a família inteira abraçou o campeonato, assistiu, se envolveu. Então, foi muito bacana, foi muito legal. Uhum. Além dessa Copa, essa Libertadores, que é um evento internacional, né? Deve ser uma emoção indescritível ganhar uma Libertadores, né? Para os torcedores já é uma grande emoção, imagine para o atleta que está ali disputando, né? Além dessa Libertadores, tem algum jogo, algum campeonato que tenha a destacar, um fato que tenha te marcado? Sim, tem um campeonato que foi pela seleção brasileira em 2011, né, um campeonato mundial, que nós estávamos jogando contra a Espanha, a final do campeonato, e nós estávamos perdendo de 3-2. E nos últimos 30 segundos a gente conseguiu o empate. Depois, na prorrogação, conseguimos a vitória, né? Um campeonato mundial pela seleção brasileira, e também emocionante, indescritível a sensação. E um campeonato que me marcou muito foi em 2018, aqui em Cianorte, a Copa do Brasil, onde nós vencemos a equipe de Taboão da Serra. No tempo normal o jogo ficou empatado, na prorrogação também, e foi para os pênaltis, né? E na oportunidade eu consegui defender 2 pênaltis e a gente foi campeã. Então foi também o ginásio lotado, foi uma sensação incrível. Acho que foi um dos melhores campeonatos que eu fiz, né? E por isso me marcou muito. E conta pra gente como é que tá hoje a tua preparação física em meio à pandemia. Bom, nesse ano de 2020, eu não acertei com o time de Cianorte, né? Eu hoje resido em Cianorte, no Paraná, mas eu não acertei com o time
por questões principalmente financeiras e também de estrutura, né? Algumas coisas que eu venho cobrando há alguns anos de melhorias da estrutura da equipe, até por proporção do que a gente vinha conquistando nos últimos anos, e essas melhorias não vinham acontecendo. Então, eu optei por não renovar com a equipe daqui. E também, como eu sou funcionária pública aqui, sou concursada aqui em Cianorte, hoje, para mim, não vale a pena sair de Cianorte para jogar em outro time. Porque, infelizmente, o futsal feminino, ele não paga bem, né? Ele dá simplesmente uma ajuda de custos e também só essa remuneração é só durante 10 meses, né? Os 10 meses que estão em treinamento e competições, não tem 13º, não tem férias, né? Os direitos trabalhistas a gente não tem, então fica muito complicado eu abrir mão de uma segurança que eu tenho aqui hoje, trabalhando no município, para jogar, até porque eu não sou mais tão nova assim, e não posso ficar me aventurando. Enquanto a gente ganha bolsa para graduação, é muito válido, né, você continuar jogando. Mas como eu já sou formada, então eu não tenho mais esse privilégio de ganhar uma bolsa de estudos, isso sair daqui se torna inviável. Então eu não estou jogando esse ano, né? Mas eu continuo treinando, né? A parte física eu continuo fazendo. Quando estávamos de quarentena, eu treinava em casa mesmo, fazia meus treinos adaptados, até porque eu tenho formação na área, né? Consigo adaptar os treinos. E aí hoje as academias já estão abertas, eu estou retornando à academia, eu continuo fazendo parte de força, de condicionamento físico, faço tudo isso. E também, por vezes, nos finais de semana, eu vou até uma quadra aberta para bater uma bolinha, assim, fazer um específico de goleiras, para não ficar totalmente parada, porque os meus planos são de retornar no ano que vem, né? Então, a gente tem que estar, pelo menos, com o corpo apto a praticar o esporte novamente. Uhum. Falando em planos, então, a Júlia já foi campeã da Libertadores, já jogou na seleção feminina, né? Copa do Brasil. O que mais que a Júlia ainda quer conquistar? Qual é o sonho que ela ainda quer realizar sendo uma atleta de futsal? Assim, a nível de campeonatos, a gente sempre quer ganhar todos, né? E tem uma competição que faz tempo que eu não ganho, que a última vez que eu ganhei foi com o time do Chimarrão, em 2007, que é a Taça Brasil, que é uma competição mais difícil e mais disputada hoje no cenário nacional. Então, seria um privilégio eu poder estar conquistando esse título. Mas, isso a gente sabe que tem uma série de fatores que não depende só da gente e tudo mais. Mas, assim, hoje o que eu mais quero é inspirar as pessoas, né? Inspirar novas meninas, inspirar novas atletas, passar um recado, assim, de que elas podem, se elas querem, mas elas têm que se desafiar, elas precisam enfrentar as dificuldades e que vai dar certo. Que não é o resultado, o retorno, ele não é imediato. Ele é árduo, ele demora, mas hoje o que eu realmente quero é inspirar as novas jogadoras, as novas atletas. Uhum. Bom, nós estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa e para encerrar, Júlia, eu queria que tu deixasse um recado para aquela menina que sonha em jogar futsal, que assim como tu sonhou. Qual é a dica que tu tem para dar para ela? Bom, são várias dicas. Primeiro, tenha dedicação, seja disciplinada, não desista por qualquer motivo, né? Tenha disciplina nos seus treinos, faça sempre um algo a mais,
treinou até 2 horas, vai um pouquinho mais, vai até as 2h15, 2h30, faz sempre algo a mais, que algum dia você vai ter retorno disso. Escute quem é mais experiente, e quem é mais experiente não só no esporte, mas na vida também. A experiência, você ultrapassa degraus, assim, quando você consegue escutar e absorver quem é mais experiente. Você não precisa passar pelo que o outro passou, você pode superar isso antes. Então, escute quem é mais experiente e tenha muito foco, né? Acho que isso é o principal, você ter foco, ter disciplina e não desistir. E hoje, por qualquer motivo, a gente desiste de algumas coisas, né? Não só no esporte, mas na vida é assim. Qualquer empecilho, e a gente precisa enfrentar. E se realmente não for para ser, alguma hora não vai dar certo, mas na maioria das vezes a dedicação, ela supera tudo. Bom, o Esporte na TV chegou ao fim. Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço, então, mais uma oportunidade, né, de dividir a tela contigo e agradecer a Júlia aí por essa entrevista impecável que foi. Sim, Júlia, muito obrigada por estar conosco essa noite. Eu que agradeço, Amanda. Obrigada, Thaís, também por essa oportunidade, por poder estar falando um pouquinho da minha carreira e também que eu sirva de inspiração para novas atletas, para novas meninas que queiram ser jogadoras, né? E que vocês continuem com esse belíssimo trabalho ali, que com certeza vai contribuir para muita gente. Obrigada pelo espaço. Bom, Esporte na TV chegou ao fim. Não perca, logo mais às 21h30, teremos o primeiro jogo da final do Gauchão entre Caxias e Grêmio. Fique agora com a programação da Vale TV. Boa noite.